Hoje, a gente tem um tema que gera um certo incômodo, né? Tira um pouco a gente do nosso lugar de calmaria, porque é um tema que provoca. Seja provoca reações vamos dizer, de identificação, ou então gera reações de raiva. Algum sentimento sempre gera. A gente vai falar sobre violência infantil. E a gente trouxe esse tema porque a gente tem um evento esse mês na faculdade que você está ajudando a coordenar. Então, eu gostaria que você abrisse explicando um pouco sobre a importância que a gente tem nesse 18 de maio. Muito bem. E eu acho que a palavra que você usou, incômodo, é uma palavra muito importante, né? Para mim, tudo começou, o grande incômodo, e eu sempre falo isso para essa pessoa, começou com a professora Márcia Longo, uma educadora que faz um trabalho muito importante para a sociedade, não só no 18 de maio, mas a vida toda dela. Desde que eu a conheci, tive a oportunidade de conhecê-la na Câmara de Vereadores de Araras, e de lá para cá eu sempre uso essa palavra quando eu vou apresentar. Ela foi muito parceira, ainda é parceira, está um pouco distante, agora está morando em Birigui, mas ela já esteve aqui na Einstein, já esteve em outros espaços que eu trabalhei comigo, e ela faz um trabalho muito legal no combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E eu uso sempre essa palavra para dizer, falo, Marcelo, é uma pessoa que me incomoda, mas no sentido positivo, né? No sentido bom do incômodo, um incômodo que desloca a gente, tira a gente de uma área de conforto mesmo, né? Numa zona de conforto, para a gente discutir e fazer a palavra circular sobre esse assunto que é tão importante. E é totalmente verdade. E acho que na verdade, eu vou devolver com uma outra pergunta, que é uma pergunta um pouco... Pode parecer básica, mas eu acho que a gente tem que partir um pouco dessa ótica, né? Porque quando a gente fala de violência infantil, a gente está falando exatamente do quê? Porque muitas vezes não é só essa violência no sentido literal da palavra. Então, você pode trazer um pouco para a gente do que seria violência contra a criança? Maio, ele começou com a morte de uma criança chamada Araceli, na década de 70. E ele acendeu um alerta que, na verdade, é um assunto que não é de agora, que antecedia essa data, mas acendeu um alerta sobre um tipo de violência, que é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. De lá para cá, os autores desse crime bárbaro, ela foi violentada, foi morta, e o corpo foi encontrado tempos depois. E os autores desse crime estão impunes até hoje, desde a década de 70. Então, criou-se o dia 18 de maio como uma mobilização que se pretendeu nacional, e hoje é nacional, para a gente discutir especificamente esse tipo de violência. A data 18 de maio ela é importante porque ela mobiliza mesmo a sociedade, né? Mas a gente sempre bate que é um assunto que precisa circular sempre, a gente precisa falar dele sempre, até porque esses crimes não acontecem só no 18 de maio, a gente não precisa só proteger as nossas crianças no 18 de maio, mas a gente tem vários marcos de várias lutas, né, em dias específicos do ano, para que a gente possa fazer uma campanha mesmo, uma campanha mais intensa. Então, esse é um tipo de violência, mas historicamente crianças e adolescentes sofrem múltiplas violências, né, no nosso país, no mundo. Acho que a gente vai fazer um recorte mais brasileiro aqui, né, do nosso país, mas isso acontece no mundo todo. Então, são múltiplas violências. A gente tem um marco importante, que é a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990 para cá, então é muito pouco tempo ainda. A gente viu sobre outros códigos antigamente, o Código de Menores, né, que classificava as crianças de acordo com as suas classes sociais. Então, de 90 para cá, a gente começou a entender criança e adolescente como sujeito de direitos. Aí o olhar sobre essas violências também vem se intensificando um pouco mais. A gente vem dando mais atenção para esses assuntos. Existem violências físicas, de agressões, o abuso sexual também não é só feito fisicamente, né? Ele é diferente do estupro, mas ele não é só feito fisicamente. A exploração sexual hoje também está tomada pelos os meios digitais, né? Então, imagens de inteligência artificial, vídeos captados sem que a criança perceba, muitas vezes com consentimento da família. E é uma coisa importante dizer que o abusador, o explorador, falo no masculino porque a grande maioria são homens, mas também existem registros de mulheres que abusam e exploram sexualmente crianças e adolescentes, mas isso não está identificado.
A gente não consegue visualizar, não existe um perfil muito escancarado de quem é o abusador. Né? E a grande maioria dos casos isso acontece dentro das próprias famílias. Então, quando a gente fala de violência, a gente está abrindo para várias, mas o 18 de maio ele trata com mais especificidade sobre o abuso e a exploração sexual. Bom, você trouxe um ponto que eu acho que é uma das coisas que, para mim, ajuda a encaixar e engatar um pouco essa conversa sobre a violência contra a criança. É que, acho que por muito tempo, as crianças eram vistas como propriedade dos adultos. E aí, a partir de um certo momento, que na verdade é a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente passa a enxergar a criança como um sujeito de direitos. E eu acho que isso muda bastante a ótica e acaba abrindo um pouco para a gente conseguir conversar mais sobre não só a violência sexual, o abuso, mas os outros tipos de violência também. E essa questão do marco, eu acho importante também o que você trouxe de... É claro que a gente tem que combater a violência todos os dias, né? A gente tem esses marcos históricos para vários temas, mas a questão da violência contra a criança, eu, pelo menos, acho que ainda é uma violência muito silenciada. Por que você acha que talvez seja um tema muito silenciado? Porque se a gente pensa em violência da criança, basicamente, no senso comum, a gente fala, violência contra a criança, acontece. Mas parece que a conversa não vai... Para mim, é um tema que acaba silenciado. Olha, eu acho que em termos de conscientização, a gente fala de um lugar talvez até privilegiado em termos de conhecimento, né, que é a psicologia. Em termos de conscientização, embora algumas pessoas falem, mas já desde 1990, mas é logo aqui, né, é muito próximo da gente. Foi ontem. E o ECA vem pós promulgação da Constituição Federal de 88, que trata do conceito de democracia participativa, então conscientiza as pessoas sobre o que é isso, a importância da gente se envolver em política e desconstruir a ideia de que política é só uma participação partidária, mas toda a movimentação da sociedade se trata de política. O ECA vem para tentar ou para trazer instrumentos, ferramentas para que a gente trabalhe a conscientização nossa e de outras pessoas. O Estatuto ele foi construído a muitas mãos, ele vem de uma base, de uma construção popular, envolvendo psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação. Então, ele trabalha realmente a ideia de que criança, como a gente costuma dizer no senso comum, e é importante desconstruir isso, ela não é o futuro do Brasil ou o futuro, ela é agora. Então, a gente passa a olhar para ela agora. Isso é um ponto importante, que o ECA é recente ainda, em termos de transformações sociais muito grandes, né? Como a gente precisa ter. Mas ele já começa a desconstruir. Outra coisa importante é que o ECA traz para a gente, no artigo 4º, que o dever não é só da família de garantir direitos. O dever é da família, é do Estado e de toda a sociedade civil. Então, ele é de cada um de nós. Né? Todos devemos garantir direitos de crianças e adolescentes. Mas ainda existe, no imaginário popular, por conta de um processo de alienação, de que o Estatuto da Criança e Adolescente ele veio, eu vou usar a frase que as pessoas falam, que é passar a mão na cabeça do menor. Né? E aí entra no calcanhar de Aquiles do Estatuto, que é o ato infracional. Então, existe ainda uma interpretação muito ruim do Estatuto e que, por vezes, impede que a gente avance nessa discussão de garantia de direitos. Talvez um último ponto, não sei se o último, mas um outro ponto importante é que isso acontece de forma velada, muitas vezes dentro de casa. Né? Dentro de casa. E ainda é muito burocrático para a gente acessar essas crianças. Existe também uma ideia de que a gente precisa valorizar mais a fala das crianças, ao invés de parar de subentender que elas estão sempre erradas, de que criança tem que respeitar o mais velho. Na verdade, todo mundo tem que respeitar todo mundo tem que respeitar todo mundo. E quando a gente, de fato, dá voz para essas crianças, a gente precisa ter isso como verdade. Então, às vezes a criança fala, eu só estou apanhando. Mas está tudo bem, é normal apanhar, a gente não tem muita noção das consequências que isso pode trazer. Eu digo quando a gente não tem, né? Eu falo da sociedade no geral, né? Claro que nós temos aqui. Então, acho que é um pouco disso, assim, né? Valorizar a fala das crianças,
compreender, abrir o nosso processo de escuta para entender o que essas crianças estão trazendo diretamente e indiretamente sobre essas violências que elas sofrem, trabalhar num processo de conscientização dos adultos, dos familiares, de toda a sociedade, né? Porque é dever de todos nós garantir esses direitos. É muito importante esse ponto que você trouxe, porque para mim foi uma das coisas que marcou muito nas aulas de desenvolvimento 2, foi essa questão, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente trazer que o cuidado com as crianças e os adolescentes, ele é papel da família, do Estado e da sociedade como um todo, porque eu acho que muitas vezes a gente acaba não ocupando esse lugar de ser responsável por todas as crianças, não só aquelas que estão debaixo da nossa asa, vamos dizer. E pegando exatamente nessa questão de assumir esse papel de responsabilidade com as crianças, eu sinto que muitas vezes, principalmente frente a casos de violência, ou como você disse, né, prestar mais atenção no que as crianças falam, no que elas trazem, muitas vezes pode acontecer um certo medo de se envolver. Por quê? É um assunto, vamos dizer, espinhoso, é uma situação extremamente delicada, é uma situação que acaba denunciando uma vulnerabilidade gigantesca para a criança que está passando por violência. E exatamente por conta desse medo de se envolver, talvez aconteça aí um medo de denunciar quando recebe esses casos, mas o que você acha que seria fundamental a gente, como estudante de psicologia, passar a entender na hora de ouvir isso, para conseguir se envolver nessa história como ela merece? Não sei se eu entendi sua pergunta. Você fala no sentido de aproximação com as crianças, ou no papel da denúncia, ou de ambos? De ambos, porque tá. é aquilo, é um assunto espinhoso. Sim, difícil. Que causa um incômodo conversar, perguntar, entender, saber, principalmente quando a gente entra num âmbito familiar, fica ainda mais velado. Então eu acho que, como estudante de psicologia, a gente precisa de um preparo para entrar nesse assunto, mas também como se preparar para denunciar um caso. Tá. O abuso sexual, a exploração sexual, talvez ela seja, não que ela seja mais fácil de ser denunciada, mas talvez exista um papel importante da polícia, de investigação, porque os casos são mais amplos, envolvem mais pessoas. O abuso sexual ele pode acontecer muito dentro de casa, a grande maior parte dos casos é. Quando a criança, e às vezes a criança não compreende que isso é um abuso, ela vai compreender que ela sofreu abuso sexual na adolescência, às vezes até na vida adulta, porque o abusador ele é um sedutor, ele é um conquistador. Então ele faz com que a criança muitas vezes não perceba a gravidade daquilo para ela, e muitas vezes também faz determinadas chantagens, ameaças para que a criança não faça a denúncia. Quando isso acontece, comumente acontece com uma pessoa de muita confiança ou que tem uma escuta muito qualificada para conseguir perceber essas mudanças de comportamento que vão acontecer na vida da criança, mesmo que ela não identifique aquilo como abuso. Então, quando ela acha essa pessoa de confiança, realmente essa pessoa pode estar nos consultórios de psicologia, nos outros ambientes que a psicologia trabalha, como a psicologia social, nos grupos, nos equipamentos da assistência social e muitas vezes nas escolas. Professores e professoras acabam percebendo isso. Que é importante ressaltar para todos que nos ouvem, nos assistem, que a pessoa que percebe e entende alguma coisa, ela não tem um papel investigativo. Isso não é a gente que tem que fazer. Denunciar é um ato de proteção dessa criança. Se por acaso essa denúncia ela for infundada no sentido de que você acha que tem alguma coisa e pode ser que não seja, né? A denúncia vai apurar isso, né? Quem receber essa denúncia vai apurar isso, não é a gente. O conselho tutelar, polícia, mas não o psicólogo, não o assistente social, não a professora e o professor.
Você pode fazer essa denúncia diretamente para o Conselho Tutelar. Existe também um canal de denúncia muito importante. Perdão. Imagina. Um canal de denúncia muito importante, que é o Disque 100. O Disque 100 é Disque Direitos Humanos. Ele pode servir tanto para as mulheres que sofrem violência, como para crianças, né? Se você percebe e desconfia de alguma coisa, você tem uma desconfiança ali mais consistente, você pode ligar no Disque 100 e fazer, inclusive, uma denúncia anônima. Isso é um número nacional, tem todo o território brasileiro. Você liga, quanto mais detalhes você tiver sobre essa criança, nome completo, endereço, escola que ela estuda, idade, mas vai facilitar o processo de investigação. Para a gente interromper esse ciclo de violência, a gente precisa denunciar. Não é só uma questão de impunidade, é interromper a violência que a criança sofre. Na dúvida, a gente denuncia. Ótimo. E uma outra pergunta que eu queria fazer também, porque assim, a gente pensa, muitas vezes quando a gente está falando sobre a violência contra a criança, a gente pensa muito na questão da denúncia, né? Muitas vezes, mesmo falando sobre violência contra a criança, a ótica ainda é sobre o que vai acontecer com o abusador ou quem está praticando a violência. E eu gosto de voltar esse olhar para a criança. O que você julgaria? É claro que tudo depende, que acho que é uma frase que atravessa muito a gente durante o curso, porque realmente tudo depende, mas não depende porque a psicologia não tem resposta, depende porque precisa avaliar os vários contextos. Mas o que você acha que seria algo primordial para começar a elaborar um cuidado com essa criança que esteja sofrendo violência? Eu acho que o primeiro caminho é a escuta. Escuta e acolhimento, em todos os sentidos. Uma escuta realmente aberta. Adulto tem uma tendência de direcionar aquilo que a gente quer. Então, às vezes, você fala, eu estou escutando a criança, mas você dá já opções para ela. É isso ou aquilo. Você quer, vou deixar a criança escolher a roupa. E você vai lá e mostra. Você quer essa ou essa? Aí ela escolheu, mas você já direcionou as opções. Então, a gente tem que ter uma escuta realmente aberta e livre e acolhedora, para a criança trazer aquilo que ela realmente está sentindo. É claro que ela precisa da mediação do adulto, né? Ela está em processo de se apropriar das produções humanas, de conhecer as formas de vivência social que a gente tem, mas a gente tem que estar aberto para ouvi-la, 100% aberto. Acolher o que essa criança traz, qualquer demanda que ela traz para a gente, e a partir daí desenvolver um trabalho com ela, né? Então pode ser que uma escuta simples você consiga identificar, pode ser que você precise passar por um processo de avaliação, pode ser que você precise encaminhar essa criança para alguém mais especializado nesse tipo de atendimento, mas eu acredito que a primeira característica é a escuta e o acolhimento. Uma coisa importante é que nos casos de abuso sexual, a gente está aqui falando de escuta, né? Nos casos de abuso e muitos casos de violência, a gente precisa interromper o processo de revitimização dessa criança. Era isso que eu ia perguntar. Quando ela fica reproduzindo, ela fala, eu vou escutar. Aí você conta para alguém, aí a professora escuta, pede para ela dizer exatamente o que aconteceu. Aí vai para o psicólogo escuta, diz o que ela aconteceu. Aí fala com a família. Aí a mãe escuta, pede para ela falar tudo o que aconteceu. Cada vez que ela entra em contato com esse sofrimento, ela vai se tornando vítima novamente. Então a escuta ela tem que ser feita por um profissional qualificado, que vai saber direcionar isso e parar de revitimizar essa criança. E outra coisa que é bastante comum é a gente culpar a criança pelo que acontece. Assim como muitas vezes se culpa as mulheres por serem estupradas e não se fala sobre cultura de estupro. Então a gente tem que parar de culpar a vítima. A vítima não é culpada. A criança não é culpada da violência que ela sofre. Seja qual for a violência, ela não é a culpada daquilo. Então, tem coisas que são muito específicas, dependendo de onde você trabalha. Se você é um psicólogo clínico, você vai ter um tipo de trabalho que você vai fazer com essa criança. Se você é um psicólogo escolar, que trabalha com educação e está dentro do ambiente escolar, você vai fazer um tipo de trabalho com essa criança, de acordo com o ambiente e com as condições de trabalho e ferramentas que você tem. Se você é um psicólogo social, ou se você está dentro do trabalho da Vara da Infância e da Adolescência no fórum, então você tem ali condições e ferramentas para fazer o trabalho de acordo com a especificidade desse
esse trabalho que você desenvolve mesmo. Você tocou num ponto que acho que era exatamente o que eu tinha em mente, assumindo assim, por exemplo, o meu receio ao receber ou ao perceber um caso de violência contra a criança. É essa questão. E eu só não sabia que palavra trazer para usar isso, que é revitimizar. Isso. Então, acho que, para mim, o cuidado teria que ser muito direcionado nessa questão de não fazer com que a criança tenha vários outros contatos com a violência que aconteceu. E aí, realmente, essa questão de ela conta para uma pessoa, depois ela vai passar no psicólogo, ela vai contar de novo, depois ela vai ter que contar para a polícia de novo, depois vai... Eu acho que isso, para a criança, é muito... acaba abrindo ainda, deixando a criança mais vulnerável, né? Sim. Então, eu acho que é um ponto muito importante. E aí, em se falando sobre o nosso curso, a nossa faculdade, eu gostaria de voltar um pouco sobre o evento, que eu acho que esses eventos que a gente tem nessas datas específicas, elas são muito importantes e a participação dos alunos é sempre fundamental, porque muitas vezes na sala de aula a gente não tem algo tão específico sobre esses temas. Então, a oportunidade que a gente tem de ter conversas, de ouvir pessoas que trabalham diretamente, principalmente, né, em casos de violência contra a criança, seriam nesses eventos. Então, eu gostaria de trazer a conversa um pouquinho sobre o evento que a gente vai ter. Vamos lá. O evento já tem um nome? Não. Um título específico ainda não. Tá, mas a gente vai receber 2 convidadas. Então, vão ser 2 palestras com 2 temas distintos, né? Isso. A primeira palestra vai ser com a Daiane Serigato, que trabalha no SEDECA, e também é estudante de pedagogia. E ela vai falar sobre a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, dando uma conceituação, identificação e combate. Você pode dividir um pouco com a gente do que esperar dessa palestra? Olha, Jean, existem pontos que são... Não é claro, o foco principal é a gente trabalhar e atender crianças e adolescentes. Mas esse assunto, esse tipo de violência, ele é muito mais amplo. Então, não adianta só a gente trabalhar com as vítimas. A gente precisa avançar para além desse trabalho. A gente precisa fazer com que isso pare, com que isso diminua. E eu sempre faço um gancho com mulheres vítimas de violência, porque é a mesma coisa. Claro que é importante acolher essas mulheres, mas a gente precisa trabalhar com os agressores. A gente precisa discutir masculinidade. A gente precisa fazer com que esse ciclo se interrompa, com que isso se cesse. Não é um trabalho fácil, é por vezes desanimador, porque os números crescem. Agora, a gente precisa entender se os números crescem, porque a gente acessa mais, né? Se isso está acontecendo, porque a gente acessa mais, ou se tem uma cultura também por trás, fazendo com que as pessoas cometam esse tipo de crime. Quando a gente fala de abuso sexual e de exploração sexual, a gente precisa falar de sexualidade, a gente precisa falar de masculinidade, porque a maioria das pessoas são homens. Precisa entender a complexidade disso tudo, né? O que acontece, por que as pessoas sentem esse tipo de desejo, por que isso é tão fácil, tão acessível, né? Por que isso envolve, no caso da exploração sexual, questões financeiras. Então, a gente tem que falar de todo um sistema político, né, que está por trás dessas condições. E nesse caso, especificamente da exploração sexual, é a gente entender que isso está aqui. Isso não está longe, né? Existe um preconceito com cidades turísticas, claro que isso costuma ser mais escancarado, em cidades turísticas, tal, em algumas localidades mais distantes dos grandes centros, mas está em todo lugar. Isso acontece aqui em Limeira também. Então, a ideia da gente trazer a DAI é falar sobre... O SEDECA sim, vanguarda na proteção de crianças e adolescentes, garantir direitos. Já trabalhei lá, conheço bem o trabalho do SEDECA, é um trabalho incrível, sempre foi muito atuante, né? Um trabalho de conscientização, de interrupção do ciclo, avança, está envolvido em todas as esferas, discute com a rede, é um trabalho muito importante. Então, ela vem para compartilhar um pouco dessa experiência na prática, como é que é na prática trabalhar
com exploração sexual de adolescentes do município, né? E eu acho que é importante a gente mexer nesses pontos, se deslocar. Você traz desde o começo, né, que isso incomoda, deixa a gente mal, um assunto difícil de digerir, difícil de aceitar, mas a gente precisa. E a gente está falando, Jean, não só de crianças que estão sofrendo violência, nem de agressores que praticam essa violência. A gente está falando com adultos que, por vezes, sofreram a violência e que são atravessados até hoje por essa violência que sofreram lá na infância. Então, o papel da psicologia ele é muito amplo, né? Da gente discutir isso, de escancarar, de entender que está aqui, que tem na nossa casa, né? Na nossa casa, digo, na nossa cidade, muito próximo da gente, e de se mobilizar para que isso se interrompa, para que a gente consiga, de fato, fazer um trabalho para redução disso, de transformação social mesmo. Agora você trouxe 2 pontos, que um deles eu acho que mexe muito comigo, que é, não sei se você vai lembrar, mas eu apresentei um trabalho sobre transfobia, falei muito sobre a masculinidade hegemônica, mas também trouxe essa questão de a gente achar que a exploração sexual infantil é algo distante, quando na verdade pode estar acontecendo no bairro, pode estar acontecendo dentro de casa. E por que você acha que é tão importante a gente implicar essa discussão sobre a exploração sexual infantil? Depois eu quero falar da masculinidade. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pensar para além de uma discussão acadêmica e a gente ampliar isso para o nosso dia a dia, para que a gente seja não só multiplicadores, mas trabalhadores mesmo nesse sentido, né? De levar isso para todos os lugares que a gente está. Como é que a gente fala? Com o que eu falo sobre masculinidade? Eu tenho que falar sobre masculinidade na minha roda de amigos. Eu tenho que falar com homens, né? Eu tenho que também falar com mulheres, mas eu tenho que me entender qual é o meu papel como cidadão, não só como psicólogo, como professor, mas como cidadão. Eu preciso entender qual que é o meu papel como cidadão quando eu escuto alguém falar de interesses por meninas mais novas. Eu preciso falar na hora. Não adianta também eu fazer um discurso e depois, quando numa roda de conversa alguém fala de um interesse por garotas novas, eu preciso fazer uma intervenção. Preciso trabalhar a conscientização. Isso é muito mais amplo do que o papel do psicólogo ou da psicóloga, né? E acho que isso está em todos os lugares que a gente se relaciona. A gente tem que expandir essa discussão. A gente tem que fazer trabalhos mais efetivos, né? E entender quais são os geradores disso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que é nesse sentido mesmo da gente trazer para cá, não para que o debate fique aqui dentro. Primeiro, avançar para além de sala de aula. Sim, com certeza. A gente tem, claro que os professores têm liberdade para isso, né? Vocês também, mas a gente tem conteúdos que precisam ser trabalhados. E nem sempre a gente tem oportunidade, fora dos eventos, de ampliar essa discussão, né? E os eventos também têm esse propósito de ampliar ainda mais para fora dos muros da instituição, né? Para que a gente consiga levar isso para outros espaços. Quando a gente pensa nessa questão da masculinidade, me vem muito o trabalho sobre transfobia, porque a gente entende que, né, olhando para a questão da violência contra a criança, a gente entende que ele seria um ponto de interseção entre vários outros fatores, vulnerabilidade social, família, e aí tem esse elefante branco da masculinidade, né? A masculinidade hegemônica, porque se a gente for pensar, a própria masculinidade está em crise, que as pessoas agora estão fazendo até curso para masculinidade. Então, quando você trouxe que a gente ainda não sabe dizer exatamente, será que as notificações de casos têm aumentado porque a gente está mais consciente ou está conversando mais sobre, mas eu acho que acaba acompanhando esse movimento de, muitas vezes, como homem, acaba entrando em crise o papel da masculinidade. Porque, assim, reagindo a essas transformações, né? Porque se a gente for pensar assim, no cotidiano, hoje o homem, na maior parte dos lugares, já não consegue mais ocupar o lugar que ocupava há 30 anos atrás, sem se implicar em algum assunto. E aí talvez pode ser que essa essa hipernotificação tenha mais ou menos esse caminho? Pode ser que sim. Há sempre uma reação, né? Na medida em que a gente avança com pautas antirracistas, por exemplo, a gente também avança com as notificações de racismo. Quando a gente avança com pautas feministas, aparecem violências contra as mulheres.
quando a gente avança com pautas sobre sexualidade, aumenta a violência. Né? O Brasil é o país que mais mata transexuais, e a gente tem um monte de pauta que precisa ser discutida. Falar sobre sexualidade também é falar sobre educação sexual, né, que muitas pessoas ignoram. Às vezes eu brinco assim, falo, a gente tem que mudar o nome disso. Já ajuda muito. Porque a gente fala educação sexual, ainda está no imaginário popular, você vai ensinar a criança a fazer sexo, e obviamente não se trata disso. Se fala de cuidado com o corpo, se fala exatamente do contrário, né, para que a criança se conheça, ela saiba dos limites, ela saiba colocar limites. Veja, é um livro que eu sempre cito e indico, que é Pipa e Fifi, da editora Caqui, a autoria da Carolina Cari, que não é quem pode e quem não pode tocar a criança, é o que pode e o que não pode, onde não pode. Veja, se a gente está falando que a maior parte dos abusadores estão dentro da família, você não vai poder dizer que é o pai que pode. Não, você vai dizer o que pode. Aí tem o toque do sim e o toque do não. Um livro bem didático, assim. Ele é para criança a partir de 3 anos. Bem didático, bem importante para a gente dizer. Então, a gente tem que falar sobre sexualidade. Quando eu estou dizendo com uma criança, eu vou trabalhar uma linguagem específica, própria, aceitável, que a criança compreenda, de acordo com a faixa etária dela. Se é uma criança de 5 anos, eu tenho um tipo de linguagem. Se for uma criança de 9, 10 anos, eu tenho um outro acesso. Se eu falar com adolescentes, eu tenho um outro acesso. Se eu falar com adultos, uma outra forma de lidar. Mas a gente precisa falar sobre sexualidades. A gente precisa falar. A gente precisa falar na escola, a gente precisa falar em todos os lugares onde a gente está. Eu acho que é falar sobre corpo, né? Sobre corpo. Falar sobre o corpo sobre da criança, sobre a vivência da criança, daquele serzinho dentro daquele corpinho e de certa forma trazer isso com uma clareza funcional, porque literalmente é a criança saber também identificar o que pode e o que não pode, né? Que é o que você trouxe, que é trabalhado no livro. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas a gente vai acabar caindo num assunto que a gente passou, que é o da revitimização. Mas a gente vai ter uma outra palestra também, que é com a Camille Benato Diogo. E ela vai falar sobre a violência sexual contra a criança e o adolescente, como identificar e como agir. Então, eu acho que a gente pode só recapitular um pouco, porque acho que vai ser uma palestra um pouco mais conceitual, né? E quando a gente falou sobre isso já, sobre como fazer para entrar nesses assuntos, tomar esse cuidado para não revitimizar a criança, a gente pensa em articular uma escuta que seja um pouco mais... Existe isso, uma escuta mais assertiva? Sim, existe, né? Sim. A gente pensa mais assertiva. Como que a gente articula essa escuta sem fazer a revitimização? Então, eu acho que aí já um ponto evitar a revitimização, é a gente não ficar fazendo a criança viver aquilo. Escutar é você não ficar fazendo perguntas, é você escutar essa criança. Essa escuta assertiva é você deixar trazer aquilo que é importante para ela naquele momento, né? Não ficar especulando, não ficar levantando curiosidades que são suas, coisas que interessam para você, saber por curiosidade, sabe? Mas deixar que qualquer criança traga aquilo que naturalmente não é a palavra mais adequada, mas aquilo que naquele momento ela precisa te dizer, né? Escutar é você não interromper uma fala de uma criança, por exemplo. Dizer, não, esse assunto não é para mim, fala com seu pai, fala com sua mãe, fala com sua professora, mas se ela está trazendo para você, acolhe, escuta, não fica... Acho que o cuidado é com as curiosidades, ficar fazendo com que ela repita aquilo, mas se ela está trazendo para você, é porque é importante para ela trazer, né? Não é uma curiosidade sua de ficar questionando a criança. Escuta, acolhe e encaminha, e faz um encaminhamento adequado. O CREAS, eu queria ressaltar, você falou sobre o CREAS, da importância do poder público, dos investimentos, de melhorar a qualidade do atendimento, de ampliar o trabalho, de contratação, de aumentar o número de concurso público, né, aumentar o número do funcionalismo, né, de profissionais, funcionários públicos, né, servidores,
O SUAS, ele especializou muito os atendimentos e o CREAS é um centro de referência especializado da assistência social. Então, é muito importante a gente ter pessoas nos equipamentos que tenham essa especialidade, que estudem para isso, que trabalhem para isso, né, que saibam realmente o que fazer. A gente tem uma formação muito ampla na faculdade e ela não prepara a gente para um trabalho específico, ela prepara a gente para atuar nas diversas frentes. Então, o SUAS, ele tem as suas especificidades de acordo com os territórios e os equipamentos que ele tem disponíveis para a população. Então, o CREAS, ele é especializado. Isso demanda esse trabalho mais especializado, mais específico, né? Então, por isso, da participação dela aqui com a gente, né? Para falar um pouco também do equipamento público. O SEDECA é terceiro setor. E o CREAS, um equipamento público. Você tocou num outro ponto agora, que é o que a universidade faz ou não faz no nosso processo de formação. E aí eu queria te perguntar, o que você acha que uma pessoa que se identifica com o assunto, que quer ajudar a lutar com essa causa, o que seria importante para essa pessoa buscar em nível de conhecimento mesmo? Uhum. Se você for estudante de psicologia, na verdade existem alguns materiais também que falam sobre abuso especificamente. Faça Bonito é uma campanha nacional. Então você pode entrar nas redes sociais, buscar lá Faça Bonito Brasil, que é o nome que se deu para essa campanha do 18 de maio, a partir do caso da Araceli. Então lá você vai ter também materiais, referências. Você pode inclusive usar a identidade visual, eles têm coisas que são abertas, que disponibilizam para que haja uma identidade visual não única, mas que dialoguem com a mensagem. Então é uma flor que está por aí. Existem alguns questionamentos, mas é importante a gente entender o objetivo da campanha. Tem alguns materiais mais gerais também. Mas aí você pode buscar coisas específicas da sua área de atuação. Então, se você é psicólogo, você tem referências técnicas para atuação nessa área. Se você é pedagogo, professor, professora, você vai ter referências para atuar na educação. Tem muito livro, muita publicação, artigo, tese, dissertação, que pode ajudar a gente nesse processo de compreensão mesmo, né? Mas a prática, ela é fundamental. Né? A prática, você buscar... Olha, aqui a gente tem em Limeira Conselho Tutelar, que você pode dialogar. Você tem o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o SEDECA, que você pode dialogar. Os equipamentos, os CRAS e o CREAS, que você pode dialogar. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, que você pode buscar informação. As reuniões são abertas, você pode ouvir, você não tem voz e voto, né? Porque isso é restrito aos conselheiros, conselheiras, mas você pode participar, entender o que está acontecendo, né? Então, tem várias formas de você se inteirar, conversar com a gente. Tem várias maneiras de compreender o assunto. Antes da gente encerrar, e aí, enfim, o que você acha que... A gente está aqui fazendo um bate-papo, né, sobre isso, para falar um pouco do evento, trazer um pouquinho do assunto, mas o que você acha que faltou falar até agora? Olha, eu acho que a gente conversou bastante, né, dentro das nossas limitações de tempo. Eu acho que é reforçar o convite mesmo para que as pessoas abracem isso junto com a gente, né? Que por vezes os caminhos são meio solitários, assim, quando a gente trata desses assuntos mais difíceis, como você falou, né, desde o começo, às vezes o trabalho é meio solitário. Então é um convite para que todos, todas e todos que se identifiquem frisar isso, a importância da gente estar junto, né, da gente ter essa parceria, não só dos cursos. A gente vai ter também um dia no curso de pedagogia falando sobre essa data, mas assim, cotidianamente, no dia a dia, a gente tem que estar aberto para isso. É importante reforçar o convite para que as pessoas se envolvam, façam a palavra circular, usem hashtags em redes sociais, falando isso todos os dias, ampliem para além do 18 de maio, para o mês de maio. Falei isso no final do ano, falei isso no carnaval, falei isso na festa de Natal, falei isso no dia a dia, no grupo do WhatsApp, né, para fazer a palavra circular mesmo. Uma coisa que me passou agora na cabeça, né, essa questão de ser um assunto incômodo e pensando, né, em ter essa escuta qualificada, assertiva com as crianças, eu acho que muitas vezes fica
difícil a gente se abrir para esse assunto também, porque é aquilo que você falou, muitas vezes as pessoas sofreram por algum tipo de violência na infância e até hoje ainda não se deram conta, porque é muito isso, né? E muitas vezes a gente encontra dificuldade para conversar sobre assuntos que atravessam a gente de uma forma que ainda pode ser descoberta. Então, eu acho que é importante buscar o conhecimento, é importante falar sobre, mas é importante também se entender nesse lugar de talvez ser atravessado de outras formas por esse assunto. Faz sentido? Sim, faz muito sentido. A gente não entender que assim, né, você fazer uma autoanálise é importante, né, mas você também tem que buscar ferramentas para isso, Sim, né, no diálogo com outras exatamente. pessoas, para que você não fique criando falsas memórias, alimentando falsas memórias ou achando coisas que realmente não aconteceram, né, buscar atendimento, se for o caso, para isso, né. A gente tem a clínica escola aqui, que é disponível para estudantes, público externo, né, que pode procurar o atendimento. Então, tem várias formas de se conhecer melhor, para além da terapia também, né? A gente não tem que deixar a terapia como a solução de todos os problemas do mundo, porque não é. Né? Ela é importante para todas as pessoas, mas ela não é a única forma de trabalhar. A criança sofreu abuso, ela tem que ir para a terapia? É importante. Mas ela pode também buscar apoios nos grupos, por exemplo, de fortalecimento de vínculo, de convivência, atendimentos no CREAS, que não são atendimentos terapêuticos, né, mas que são importantes. Então, tem várias formas também de trabalhar. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com você. Né? A psicologia, ela acontece em vários outros lugares, de várias outras formas que não no modelo clínico. E eu quis trazer isso porque eu acho realmente muito importante, porque talvez a gente conversando sobre isso, né, quem estiver ouvindo a gente ou assistindo a gente, pode acabar se identificando com isso, e é importante buscar ajuda. Não necessariamente no modelo terapêutico, clínico, né, da psicoterapia, mas buscar ajuda, porque a partir do momento que, pelo menos isso eu digo por mim, né, a partir do momento que eu quero ajudar uma causa, eu preciso buscar entender sobre essa causa, entender se eu sou atravessado de alguma forma por essa causa, porque muitas vezes aquela questão do receio, do medo de se envolver no assunto pode vir desse lugar, de sou atravessado por isso, então não gosto muito de falar. É mais ou menos isso, não é? Ou não sou e essa causa não é minha. Né? Na verdade, todos somos, direta ou indiretamente. Você pode ter sofrido violência, pode conhecer alguém que sofreu, você pode ter presenciado, você pode ser um abusador, uma abusadora, você pode ter várias formas, mas de uma maneira geral, somos sociedade, né? Então somos todos atravessados. A violência, ela não me afeta só a mim, ela afeta pessoas que são do meu convívio, direta ou indiretamente. Então, de uma maneira geral, somos todos atravessados, né? É um assunto que deve e precisa ser falado por todos. Com certeza. Precisa falar. É de uma importância muito grande, né? Conversar sobre, entender sobre e poder agir sobre, né? Não só. Agora, se isso te coloca em sofrimento, aí você precisa trabalhar, claro. Com certeza. E aí você tem lugares diferentes de ocupar, né? De se entender nesse processo, de entender qual é o seu sofrimento, lugares diferentes de sofrer ou de atuar. Então, você entender qual é o seu lugar. Se você sofreu abuso, né? Não precisa sair por aí falando para todo mundo, mas a gente precisa tornar isso acessível. As pessoas precisam... Aliás, quando a gente fala de sofrimento psíquico, já coloca um lugar mais fechado, né? É mais comum a pessoa falar que ela tem, sei lá, um problema no coração do que ela tem depressão. Sim. As pessoas sentem medo um pouco de falar, né, dos seus transtornos, das suas dificuldades, né? Ainda fica muito guardado dentro de caixas. E esse é um assunto difícil mesmo de explanar. Eu acho importante quando pessoas famosas, pessoas que acessam as grandes mídias falam sobre o que acontece. Isso acontece muito em times de futebol, com garotos que treinam futebol. Assédio, exploração, abuso. Obviamente eu não vou citar nomes aqui, né, mas vira e mexe, isso aparece na mídia. De grandes clubes, clubes menores, de uma maneira geral. Isso está em vários lugares. Né, em artes marciais, professor de arte marcial. Então, quando isso a gente torna... Não é normalizar. Não é normalizar. Isso não é normal. Mas é
mostrar que é comum, entender que não é um fato isolado. Às vezes tem denúncia de médico, por exemplo, de assédio sexual. E aí, quando uma mulher tem coragem de falar, várias outras aparecem, porque também sofreram em silêncio muitos anos de suas vidas porque não conseguiram falar. O abuso também é assim, né? Quando uma pessoa consegue falar, às vezes esse agressor, ele já vitimizou um monte de pessoas. Então é importante a gente também, né, na medida do possível, né, você não precisa se expor desnecessariamente, né, mas fazer com que as pessoas entendam que isso é comum. Bom, como uma última pergunta, né, eu gostaria que você fizesse um convite formal para os estudantes aqui do curso, para o evento, que vai acontecer dia 18, mas também gostaria que você, usando as suas próprias palavras, eu gostaria que você deixasse uma provocação central para quem está pensando em participar do evento, que você gosta de fazer só provocações, só levantar as questões. Então, gostaria que você convidasse formalmente o pessoal do curso para comparecer ao evento, que é muito importante. Mais uma vez, dia 18, vai ser numa segunda-feira, aqui no Teatro da Uni Einstein. E além de fazer o convite, que você deixasse uma provocação para quem vai fazer parte do evento. Nossa, difícil. Pode pensar. Mas vamos lá. Nossa, eu tenho tantas provocações que eu faço para mim mesmo, assim. Eu acho que, bom, primeiro, então, o convite é para que todos participem, venham com a gente. Não é só um somatório de pessoas, mas quanto mais pessoas, não é só o número, mas a qualidade. O debate ganha em qualidade, né? A gente qualifica o evento, então participem. Coincidentemente, esse ano vai ser no dia 18 de maio, mas lembrando que a luta ela se estende por todo o ano, a mesma coisa da luta. Também é o dia da luta antimanicomial, 18 de maio, que a gente também vai ter uma outra prosa sobre isso, né? É também uma coincidência, mas a luta antimanicomial também não acontece só uma vez por ano, tá? Todos os dias, e o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes também. Mas eu acho que não é nenhuma provocação, mas é uma coisa que eu gostaria muito, que a gente pudesse ser mais crítico sobre isso. Crítico não no sentido de ficar criticando, mas de pensar sobre mesmo, de refletir sobre, de tentar desconstruir coisas que estão enraizadas na gente, de preconceitos, de situações que a gente às vezes tem, porque é assim, porque sempre foi assim. Não, a gente tem que se abrir para o novo, se abrir para o debate, se abrir para a ideia do outro, entender que às vezes a gente pode estar completamente equivocado em um assunto e está achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Então a ideia é que nós todos, né, possamos estar abertos para isso, para entender o ponto de vista de outras pessoas e dialogar, né, fazer a conversa fluir mesmo. Então não é nenhuma provocação, mas é uma coisa que eu acho que é importante, né? A gente está sempre aberto para entender um outro ponto de vista. O extremismo é muito perigoso em todas as situações, dessa também. Com certeza. Maravilha. Então, quero te agradecer por disponibilizar desse tempo para conversar com a gente, né? Agradecer de você ter aceitado fazer parte logo do nosso primeiro episódio. E eu acho que é isso. Acho que é Tudo mais bem. te agradecer mesmo da sua presença. Vou fazer de novo. Quero te agradecer pela presença, por ter disponibilizado o tempo, de ter vindo fazer parte desse nosso primeiro episódio e dizer que esse espaço é para criar exatamente isso. Não é para dar respostas, mas sim para levantar perguntas, né? Uma das coisas que a gente mais escuta durante o curso, de novo, é que tudo depende. Mas não é que... Não depende porque a psicologia não vai ter a resposta. Depende porque a gente precisa analisar todos esses contextos. Então, a ideia desse espaço é realmente conseguir trazer essas pautas, trazer essas óticas, esses pontos de vista diferentes. Então, obrigado por fazer parte desse nosso primeiro pontapé. Legal. Quero agradecer também, já me desculpar, porque o primeiro é sempre mais difícil, né? Não tem referência. Mas agradecer demais. Conversar com você é sempre muito bom. As experiências de sala de aula contigo foram muito boas. Você é uma pessoa que provoca as críticas, né? Provoca a gente, né? Não deixa com que seja um monólogo, né? Acho que
que esse diálogo é importante, essas provocações são importantes, esses deslocamentos, essa construção e produção do conhecimento coletivo é muito bom. Estar aqui com você de novo. Espero que muito mais vezes, não só aqui, mas em outros espaços também. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço, a gente que agradece. Obrigado vocês por estarem acompanhando a gente, seja ouvindo na plataforma de streaming ou então assistindo a gente. E fiquem ligados que logo logo tem outros assuntos e a conversa não vai parar tão cedo.